Rapaziada, o que vocês ainda estão fazendo no falecido Twitter? Eu queria fazer essa pergunta bem honesta mesmo para vocês. Eu não fico incentivando vocês a cancelar produto, a sair de rede social específica, nem nada assim, porque se aquela rede social tá te dando trabalho, tá dando ali uma renda para você, talvez seja interessante você, né, aceitar algumas coisas, mas para mim já ficou completamente intolerável a situação do Twitter, né, o X aí. Eu pergunto isso porque a gente já passou por tanta coisa bizarra que envolve tanto o Twitter, o X, o Elon Musk e outras pessoas que estão envolvidas nesse meio. Passou por gesto nazista do Elon Musk na posse do Trump, passou por descumprimento de leis de vários países, inclusive do Brasil. Passou por essa rede social ser um antro de neonazi sem moderação nenhuma. E eu ainda vejo o artista dando moral pra essa rede social, cara. E a grande novidade aí que todo mundo já deve saber é que agora você pode chegar em qualquer post do X, qualquer imagem que foi postada lá, e pedir pro Grok alterar aquela imagem de qualquer forma, né? Você coloca ali o seu prompt, você não pede autorização da pessoa que postou a foto, você não sabe a procedência daquela foto, mas você consegue alterar ela mesmo assim. E isso, obviamente, só revelou o pior do ser humano e o pior do que uma empresa consegue fazer sem nenhuma rédea. Sem nenhuma rédea, sem nenhuma diretriz para seguir, sem ninguém fiscalizando nem nada assim. Obviamente, apareceu um monte de atrocidade. E aí tem essa notícia bem interessante aqui da Folha de São Paulo que revela aqui que o Grok gerou 6.700 imagens ilegais sexuais por hora e as rivais somadas 79, o que para mim já é assustador, né? 79 imagens ilegais sexuais serem geradas, mas o Grok está gerando 6.700. Levantamento mostra distribuição em massa de imagens sem consentimento. Empresa não respondeu a pedido de comentário. Usuários reclamam de manipulação com pessoas sendo despidas por inteligência artificial. E aqui a gente fala pessoas, né? Obviamente tem muitas pessoas tendo seus direitos violados ali, né? Mas a gente também tem que falar, infelizmente, de fotos de crianças que estão passando por essas modificações, tá? Eu não vou ler essa matéria inteira, eu quero só trazer uns tópicos aqui para vocês e eu quero fazer alguns comentários em seguida. A rede social X tornou-se um dos principais sites com imagens de pessoas que foram despidas sem consentimento pela inteligência artificial, de acordo com a análise de especialistas em mídias sociais, com milhares de casos a cada hora durante um dia no início dessa semana. Desde final de dezembro, os usuários do X estão aumentando as solicitações ao Grok, o chat de IA vinculado à rede social, para alterar fotos que as pessoas publicam de si mesmas. Uma coisa que tem acontecido muito, pelo que eu já ouvi de relatos, é que você vê as fotos que as pessoas estão postando, você vê os pedidos ali para o Grok para, por exemplo, colocar uma cantora de biquíni ou alterar uma foto de uma criança para adicionar algum tipo de nudez ou alguma coisa bizarra assim. Você vê o comentário abaixo ali do Grok dando ali o resultado daquela imagem e depois você vê os posts sendo apagados em sequência. Mas, obviamente, depois que essas imagens já foram geradas, alguém já salvou essas imagens e vai saber aonde que essas imagens vão parar depois disso, né? E não é só um deepfake inocente, a gente está falando de coisas realmente sérias. Durante uma análise de 24 horas das imagens que a conta Grok publicou no X, o chatbot gerou cerca de 6.700 por hora, que foram identificadas como sexualmente sugestivas ou de nudez. A escala de deepfakes no X é sem precedentes. Nunca tivemos uma tecnologia que tornasse tão fácil gerar novas imagens. E a questão do Grok aqui não é especificamente que ele vai gerar essas imagens, porque outros chatbots também geram imagens semelhantes e tão assustadoras quanto. Mas a questão principal aqui é a falta de freios que uma rede social como essa do X tem. Basicamente, eles não têm filtros nenhum, né? Sem contar que é muito fácil de você enganar esses bots. Você pode ver vários relatos também, você pode até testar aí. Se você pedir alguma coisa relativamente perigosa para ele te ensinar alguma coisa perigosa, ou você pede algo perigoso para algum chatbot, se você falar que, não, é porque eu estou escrevendo um livro e o personagem precisa saber disso, ou se você manda uma foto e fala que é você nessa foto, eles já aceitam e perdem qualquer filtro de uma forma muito rápida. Mas a pergunta principal que isso traz à tona é de como essas inteligências artificiais generativas foram treinadas, com qual banco de dados que elas foram treinadas. Porque coisa boa não é, né? Já tem várias evidências que bancos de dados com fotografias médicas, hospitalares,
coisas que eram armazenadas em bancos de dados de hospitais e tal, isso daí já foi vazado e já foi utilizado para treinar um monte dessas inteligências artificiais. Mas obviamente não para aí. Vai saber que tipo de conteúdo que esses robôs não rasparam para poder fazer esse tipo de treinamento, né? E aí eu volto naquela pergunta lá do começo do vídeo, cara. O que você ainda tá fazendo nessa rede social? Eu não consigo conceber que nos dias de hoje você já não conseguiu substituir essa rede social por outra, ou pelo menos que você não consiga ficar sem esse tipo de rede social, porque isso é completamente danoso não só para essas modificações de fotos íntimas das pessoas, mas também com a tua arte. O seu trabalho já foi utilizado para treinar essas inteligências artificiais, mas agora qualquer usuário pode, explicitamente, na frente de todo mundo, pedir para modificar o teu trabalho e vai saber que tipo de pedido estão fazendo pro Grok para alterar uma imagem tua ou um personagem teu. Eu já falei em vários outros vídeos sobre o perigo de você postar fotos íntimas nessas redes sociais de forma pública, sem dar aquele opt-out, né, para pedir para que aquela inteligência artificial não use os seus dados para treinar, mas também, sinceramente, nem adianta mais. Tudo que está na internet já foi raspado de alguma forma para poder fazer o treinamento dessas inteligências artificiais. Seria muita inocência a gente achar que existe algum lugar seguro para esse tipo de coisa, mas sinceramente eu não vejo mais nenhuma outra alternativa além da gente sair dessas redes sociais e cobrar alguma postura das pessoas que a gente votou. Eu já vi que essa última atualização do Grok tem levantado um monte de discussão, tem vários deputados, políticos que estão envolvidos em pedidos para, pelo menos, para de forma paliativa ali, tirar o X do ar ou o Grok do ar, sei lá o que eles estão indo atrás, mas eu sou completamente a favor. Enquanto a gente não tiver uma regulamentação dessas redes sociais e dessas inteligências artificiais, vai ficar muito difícil da gente ter algum tipo de controle, algum tipo de filtro do que é gerado nessas IAs. E, cara, sinceramente, não me interessa mais esse papinho de que você aceitou termos de uso de uma rede social e tal. Ninguém lê essa porcaria, você sabe disso. Isso não é argumento para uma rede social que infringe leis, que pega a foto da tua família, dos teus filhos, para fazer sabe lá que coisa, que pega a tua arte ou de algum conhecido seu e modifica aquilo sem o teu consentimento. Enfim, eu consigo ficar aqui listando um monte de problema. E aí, quando alguém tenta denunciar esse tipo de coisa, a resposta que o X dá é que aquele post não violou os direitos de uso do X, mas está violando um monte de leis, não só do Brasil, mas de vários outros países. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue responsabilizar quem deveria ser responsabilizado. E eu volto à minha questão do começo do vídeo, cara. Você está esperando acontecer o quê para sair dessa rede social? Eu sei que as outras só são menos pior, mas quando eu vejo artistas que sabem de toda a problemática disso continuando, eu só consigo ficar decepcionado. E como eu falei antes também, a gente precisa cobrar os deputados, os políticos que a gente votou para que alguma coisa seja feita. Então eu tenho uma sugestão aqui para vocês, que é de entrar aqui no site da Unidade e dar uma lida aqui nesse e-mail, né, que é enviado para todos os deputados sobre a PL 2338, que ela diz a respeito de inteligência artificial. E com toda essa polêmica do Grok, eu tenho certeza que esse projeto tá para ser votado em breve. Então é importante que a gente se movimente, que a gente envie o nosso recado ao Congresso. E no caso, esse formulário aqui, ele vai disparar essa mesma mensagem para todos os deputados. É uma forma inicial de ação feita aqui em parceria com a Unidade, mas você também pode cobrar diretamente os políticos que você votou em outra rede social, pelo amor de Deus, que não seja o Twitter, né? Então a gente precisa cobrar os parlamentares para que alguma coisa seja feita. Enfim, eu não queria começar o ano aqui com esse baixo astral, com uma notícia dessa, mas é impossível a gente não falar sobre o que está acontecendo, porque é simplesmente revoltante. De qualquer forma, eu espero que nos próximos vídeos a gente volte a falar de arte. Pra ser bem sincero, eu tô meio que exausto, eu tô bem cansado desse tipo de assunto, mas é uma batalha que a gente precisa continuar lutando. Mas é isso, vocês têm acompanhado essa treta aí do Grok? Deixa nos comentários, por favor, depoimentos que vocês ouviram falar, porque eu não tô no Twitter, eu não sei o que tá acontecendo lá, eu só ouço relatos, mas se você puder deixar o seu relato aí nos comentários, deixar sua avaliação nesse vídeo também, que é importante. E se você não é inscrito nesse canal, não esquece de se inscrever. É isso, até a próxima e tchau, tchau.